E aí, Luxemburgo? Você vai dizer que a estratégia era empatar em casa com mais de 40 mil corintianos num jogo eliminatório de semifinal do Sul-Americana, onde nós estamos agora, né, estamos a 2 jogos, né, mas estávamos a 3 jogos, talvez, de um possível título? Essa é a ideia? O seu time, Luxemburgo, assim, falando em termos táticos, em termos de posicionamento, de entrosamento de jogo, é triste. Mais uma vez, né, igual foi os últimos 3 jogos em casa, né, Palmeiras, Botafogo e Grêmio, né, na verdade o Botafogo depois do Grêmio, só conseguimos empatar 2 e vencer 1 por conta da atitude dos jogadores. Gente, desculpa se tiver barulho, é que a janela está aberta. E se você é de qualquer lugar do Brasil, né, nos últimos dias, você sabe que está um calor insuportável, então não dá para ficar com a janela fechada. Então desculpem o cachorro de fundo. Mas voltando. O time do Corinthians, nos últimos jogos, é um reflexo de não tem padrão, não tem entrosamento. Quando eu digo entrosamento, gente, não é de se conhecer, tá? É entrosamento tático, de saber o que a função de cada um. Não tem, não existe, não existe. E hoje, ficou mais uma vez nítido isso. E mais uma vez digo, os jogadores tiveram vontade, tiveram raça, quiseram, mas é nítido que os jogadores não se entendem em campo em termos de o que você vai fazer, qual a sua função, qual a jogada que te faz. Eles tentam se entender na hora. Eu vi muita gente falando, porra, o time não tem vontade, o time não tem isso, o time não tem aquilo. Se o time não tivesse vontade, a gente tinha perdido pro Fortaleza. O Fortaleza hoje não é um time bobo. Inclusive, empatar com o Fortaleza não é o problema, tá? Vou deixar bem claro isso. O problema é que o time mostra, já há tempos, né, que não tem um padrão, como eu falei, não tem um esquema tático, não tem um entrosamento tático, não tem nada disso. É na base dos jogadores se unirem e falar, vamos tentar, vamos jogar e vamos ver o que dá, entendeu? Hoje foi de novo isso. Hoje foi mais uma vez. Porque você vê erros de jogadas que os jogadores querem, os jogadores se posicionam, tentam, só que não tem entrosamento. Erros de passe, que de novo, né? Que mais uma vez, pela terceira vez, eu falo isso, igual eu falei contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Grêmio. Erros de passe, porque os jogadores não estão com uma tática, não sabem o que fazer de tática para atacar. Mas eles tentaram. Isso de novo eu não posso criticar, os jogadores tentaram. Né? Com exceção de 2 jogadores que eu vou ter que criticar de novo depois de um tempo, né? Porque aí foram erros muito bizonhos, mas enfim. Eu já de falar deles. Mas o principal é o Luxemburgo, gente. Porque se esse time, com essa vontade que teve, né, conseguiu arrancar um empate com o Fortaleza, né? Se o time tivesse entrosado, tivesse uma tática, no mínimo, tivesse um padrãozinho, nem que seja um padrão simples, uma jogada, talvez a gente pudesse, ter vencido hoje. Talvez por um 2-0, um 2-1, 3-1. Porque, assim, o time lutou, mas não tem tática. E aí você vê o Fortaleza, que é um time que talvez, tecnicamente, possa ser um pouco inferior, mas é bem treinado, sabe o que fazer em campo, sabe a jogada que tem que fazer, sabe o movimento que o jogador tem que fazer. O Corinthians não sabe, porque os jogadores eles têm que se entender na hora, entendeu? Esse é o maior problema do Corinthians hoje. O Gilberto, por exemplo, se doou, mais uma partida boa dele. O Renato, por exemplo, gente, assim, não é malhando o Renato em si, ele está mal, isso é fato, entendeu? Eu quero ver se alguém vai malhar ele igual malham o Yuri Alberto, né? Mas, assim, pra mim não tem que malhar ninguém, como eu já falei. Mas se vão malhar, mantenha a coerência, porque o Renato vem jogando muito mal. Porém, Renato, é aquilo que a gente fala, eu sempre falo disso. Ele está mal, só que ele encontra um lance, porque ele é gênio, né? A gente sabe disso, na verdade. Ele encontra um lance, encontrou um passe perfeito pro Yuri, e o Yuri foi e fez o gol. Beleza, mas que ele está muito mal. E o que acontece também é que muito desse mal dele é por conta que o time não tem tática. O Renato Augusto não é um jogador que vai correr atrás da bola, ele vai pensar. E se um time não tem tática, não tem entrosamento tático, não tem uma jogada, não tem nada disso, ele acaba ficando nulo, porque ele acaba tendo que resolver no drible, ele não tem tanta velocidade, não tem tanta força física, mas então ele acaba não conseguindo, isso sendo inútil. Então um pouco é da fase dele, foi isso, e um pouco é também do nosso treinador, que não tem padrão, não treina o time, ou melhor, treina, mas não tem resultado nenhum. E acaba acontecendo isso. Eu vi gente criticando o Wesley, tentar jogar individual, mas gente, não tem muito o que fazer. É melhor tentar isso, entendeu? Porque não tem muita jogada. Uma tabela aqui, outra ali, é isso, o Corinthians vive disso. Os jogadores, eu pelo menos estou tendo um pouco de orgulho, vamos dizer assim, dos jogadores estarem tentando, né, apesar do Luxemburgo. E hoje, uma imagem muito nítida do meu timão. O Voivoda toda hora, na área técnica, dando instrução, analisando, o Luxemburgo no banco assim. Nitidamente, a cara dele, gente, é de quem, meu, tô lascado, é questão de tempo pra eu, né, me fu. E parece que ele sabe que o trabalho dele é ruim, entendeu? Porque ele podia estar tentando, lutando, tendo convicção no que ele tá fazendo e falar, pô, futebol é isso. Mas não, ele tá com uma cara de derrota. Uma cara de derrota. E eu acho o seguinte, não tem que demitir ele agora no meio, não. Vai com ele pra Fortaleza, faz ele ser eliminado. Faz ele ser eliminado, entendeu? Porque assim, é muito cômodo agora. Porque aí, numa dessa, ele pode falar, não, mas
não me deram a chance de no jogo de volta, enfim. Deixa ele ser eliminado com o Corinthians. Se o Corinthians for eliminado, no caso. Deixa ele ser. Ah, mas se ele passar, putz, ok, passou. O Corinthians vai pra final. Mas ele, se o... Não vou falar que o barco vai afundar, né? Porque acho que é muito pesado, mas se o Corinthians cair na Sul-Americana, ele tem que cair junto. Né? E aí ele já cai de vez. Cair agora é muito cômodo. É muito cômodo. Deixa ele no Morumbi. Tenta ganhar do São Paulo, empatar, né? Se tomar do São Paulo, beleza, tomou. Mas vai até o jogo de terça-feira com o Lucha. E não, e de novo, não é que eu acho que o Lucha é bom, tá? Acho que ficou bem claro. É pra ele cair junto. Porque acho que isso é o correto. O time não joga nada, então ele precisa ter o ônus também, né? Ele precisa sentir, ele precisa ver, cair na real. E que ele realmente, né? As teimosias dele, não vou nem falar inteligência, né? Porque ele não é burro, já falei isso. Mas as teimosias dele, as convicções loucas dele, levaram ele a cair no Sul-Americano. Tá. E assim, gente, já deixando claro mais uma vez, né? Isso aqui não é apequenar, tá? Porque eu falo isso muito, mas é reconhecer o adversário. Fortaleza, cair para o Fortaleza não é o problema, deixa bem claro isso. Fortaleza hoje é um time que vai para qualquer estádio e se não for favorito, ele é um time que você tem que ficar de olho. Entendeu? Lógico, ele vai jogar com o Palmeiras, com o Grêmio, o Grêmio hoje acho que dá pra dizer, mas com o outro lá, o Jesus Cristo, esqueci o nome agora, com o Atlético Mineiro, nos seus estádios, ok, ele não é o favorito, mas ele é um time perigoso, ele é um time a se respeitar. E Fortaleza, nos seus domínios, é um time forte. Então, assim, cair para Fortaleza não é o problema. O problema é que o Corinthians não tem padrão, não tem tática, não tem jogada, não tem entrosamento tático, não tem isso. E isso tudo por culpa do seu treinador. Que, com suas convicções malucas, com suas entrevistas arrogantes, entendeu? Com as suas ideias, né, com seus planos de jogo loucos, dizendo que ia pro Morumbi para perder de 1-0, não dá. Sinceramente, não dá. Então, assim, os jogadores, mais uma vez, né, parabéns, lutaram, né, tentaram. Fagner, assim, destaca alguns, destaca o Yuri e o Renato, né. O Fagner fez uma boa partida, né? Ele já vinha melhorando, mas hoje fez uma partida que lembrou um pouco o Fagner de antigamente. Acho que assim, de destaque mesmo, né? Não teve muito mais destaques assim, tipo que eu falei, nossa, jogou muito bem, jogou muito mais. Foi o Fagner, Renato e Yuri que jogaram bem realmente. O Wesley, quando estava em campo, também foi muito bem. De novo, o Luxemburgo, não sei porque tirou o Wesley, não sei se ele pediu pra sair, mas enfim, se não pediu, Luxemburgo, mais uma vez, uma convicção doida. Porque o Romero entrou, que vinha entrando bem nos outros jogos, mas também não fez muito nesse jogo. Ok, eu também não vou, nisso em específico eu não vou criticar porque o Romero vinha entrando bem, nesse não entrou. Só que, né, como eu falei, a questão do Luxemburgo é muito mais que a entrada do Romero, enfim, toda a ideia dele. Gostei do Juliano, né, achei que ele até que foi melhor que o Renato no começo do jogo. E do Veríssimo também foi muito bem. Mas agora, chegamos a eles. Fábio Santos, cara, eu vou dizer pra você, mano, você e o Gil. É impressionante. O Fábio, assim, quem preferir o Fábio no lugar do Bidu é maluco. Só isso que eu digo. O Bidu tem suas falhas, tem, tudo mais. Mas, de novo, ele é jovem. Ele está num time extremamente bagunçado, né? Ele está num time onde o ano é péssimo. E ele chegou esse ano. Por mais que ele já esteja no time, ele chegou esse ano. E numa bagunça, entendeu? E sim, já fez alguns jogos, já mostrou que tem qualidade. Então o Bidu pra mim tem que ser titular. Não dá mais Fábio Santos. Ele, assim, cai pro Zé Wellison, né, no lance, tipo, que assim, não foi nada, tá? Já bem claro. E assim, gente, tudo bem, desequilibrou, mas não dá pra você desequilibrar uma mãozinha daquela. Já falei, é junto, é chegar, não é no meio, né, porque ali a pênalti não dá pra chegar junto, mas tá, como eu vou dizer, gente, ter gana, pô, eu não vou cair pra qualquer coisinha não, meu filho. Você vai ter que penar pra me derrubar, se me derrubar você vai fazer falta. O Fábio Santos caiu muito fácil. E o Gil, no lance do gol, gente, eu queria entender qual foi o movimento do Gil. O jogador tá na frente dele, o jogador cabeceou, que é o Zé Wellison. Ele chega por trás dando um peixinho pra baixo, tipo, não entendi. E o escanteio que sai, inclusive, é uma rebatida errada do Gil que ele dá pra trás. Entendeu? Eu falei, meu. Aí depois o Gil toma um drible da vaca ridículo. Entendeu? Assim, eu não vou falar que ele foi péssimo nos lances, mas você vê que ele não tem mais a qualidade necessária pra ser zagueiro do Corinthians. Nos grandes jogos, contra São Paulo e hoje, ele não decidiu. Ele podia ter marcado melhor, ele podia ter marcado o Zé Wellison, não marcou. Ele tava dando um mergulho no meio da pequena área. O Fábio Santos é a mesma coisa, não dá mais. Eu falo isso com tristeza, porque eu gosto do Fábio Santos, mas não dá mais. O Gil e o Fábio Santos não podem jogar mais. Entendeu? O Gil fez gol contra o Botafogo, contra o Curitiba. Gente, Curitiba, com todo respeito, gosto até do Curitiba, acho um time, pô, se tem simpatia. Mas não dá mais, Curitiba, assim, tá lá embaixo, tá tentando sobreviver, tentando sair de uma situação quase possível. Não é parâmetro, ainda mais em casa.
Botafogo, gente, o Botafogo tá numa fase ruim, entendeu? Por mais que seja Botafogo, ele está num momento de turbulência. Então, assim, não é um grande parâmetro. Fora que o Botafogo nunca ganhou em Itaquera. Tem um tabu ali. Então, assim, nossa, fez 2 gols contra o Curitiba e contra o Botafogo. Nossa. Contra o São Paulo, que era pra marcar o Lucas, você não marcou. Hoje, que era pra ter marcado direito, você não marcou. Que era pra ter rebatido a bola direito, né, pra não ter escanteio, você não rebateu. Então, né, difícil. E quase comete um pênalti, né? Aliás, o Fábio Santos e o Gil quase cometeram um pênalti. Eu achei que não foi, um dos dois. Mas assim, os dois lances eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, por sorte, não foi pênalti. Entendeu? Porque assim, por prudência, a gente teria tomado 2 gols, né? E assim, eu vou contar, eu vou colocar na conta dos dois supostos pênaltis. Porque ali, gente, é muita imprudência. Foi muita imprudência. Como eu falei, foi sorte que não tocou. Foi sorte. O Marinho, aliás, foi burro, né? Porque ele se joga. Porque se ele vai com tudo, é pênalti. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu vi o carrinho, eu falei, é pênalti. Só que aí quando eu vi que ele se jogou, eu falei, ufa, ainda bem que é o Marinho. E no lance do Gil, o cara não toca por isso, entendeu? É muito isso. Entendeu? 2 jogadores de mais de 35 anos que iam cometer 2 pênaltis ridículos, entendeu? Aí, entendeu? Aí, nesse caso, como eu falei, o Luxemburgo é grande culpado nesse momento. Mas, assim, vocês dois, gente, não dá pra vocês cometerem os erros, né, que vocês cometeram, ainda mais 2 pênaltis, né, que poderiam ter sido marcados, né, se vocês tivessem um pouquinho menos de sorte, entendeu? Que vocês tiveram muita sorte nesses lances. Mas enfim, gente, acho que não tem muito mais o que falar, é isso, né. Eu acredito que posso classificar, claro, depois do Estudiantes, eu acredito em qualquer coisa. Depois do jogo do Estudiantes, eu acredito em qualquer resultado no mundo, não é só no Corinthians, no mundo. Eu acredito que o Ibis pode ir no Santiago Bernabéu e golear o Real Madrid, depois daquele resultado. Então acredito, claro. Numa dessas sai do escanteio, um gol do Corinthians, um pênalti, um chute fora da área, uma jogada que nem foi hoje, que a bola sobrou e o Renato achou o Yuri. Pode ser, entendeu? Pode ser. Uns pênaltis do Corinthians muito fortes também. Mas assim, a tendência não é passar, entendeu? A tendência não é conseguir, entendeu? Então, se for eliminado semana que vem, eu não vou ficar surpreso. Se passar, pô, beleza, maravilha. Parabéns aos jogadores, apesar do Luxemburgo. Certo? E assim, gente, mais uma vez o que eu já falei em outros momentos. O Corinthians esse ano, assim, se cair, já tô fazendo como é que é? Um pregnóstico, acho que se fala. Caso o Corinthians caia, tá? Porque eu acho que é a tendência. Não vou falar que vai, não vou cravar, vou falar, não, caiu, já era, mas é a tendência. Cair na Sul-Americana semifinal, de novo, não é problema. Chegamos longe até, pro ano que o Corinthians teve. Entendeu? Por Fortaleza, também não. O problema é que o Corinthians poderia. A gente vê que o time tem qualidade pra isso, né? Quem fala que o time é ruim, é louco. A maioria dos jogadores seria titular em muitos times do Brasil. O problema é que esse time não tem padrão, não tem planejamento, não tem nada. E o treinador é teimoso, entendeu? E tem uma cara de derrotado, né? Que você só vê a cara dele do banco. Então assim, o Corinthians, se cair semana que vem, eu não vou ficar, caiu na semifinal, Fortaleza e blá blá blá. Não é isso. Eu vou ficar extremamente pé da vida, por quê? Porque você vê um time com potencial, entendeu? Que está tentando, né, os jogadores estão tentando, mas não tem um treinador competente para fazer isso acontecer. E nisso a gente pode acabar perdendo um título que talvez fosse, não vou dizer fácil, né? Porque eu não vou falar que, desrespeitar ele deu o defensa. Mas acessível, seria um título, que estaria ao alcance com um time do Corinthians encaixado. Esse time, no papel, tá? É melhor do que os outros 3, né? Que a LDU e o Defensa e o Fortaleza. Mas não tem treinador. Não tem um treinador. Isso faz eu não conseguir acreditar tanto. E fico até com medo de ir pra Montevidéu, entendeu? A gente passar, por exemplo, e perder, entendeu? Porque aí sabe o que é pior pra mim? Ver tantos corintianos. Porque a torcida do Corinthians é a maior dessas 3, tá? Então provavelmente se a gente for pra final, né, supostamente passando pelo Fortaleza, vamos lotar o Montevidéu, entendeu? E me daria uma tristeza o pessoal ir pra final e perder, entendeu? Ver esse time perder. Por tudo que a torcida passou. Porque, então se for pra cair, que cai agora, entendeu? Que cai contra Fortaleza, entendeu? Se for pra final, assim, não vou falar que é pra ganhar, mas o correto, por tudo que a torcida fez, seria vocês darem a vida, e aliás, vocês têm que dar a vida mesmo que não fosse, entendeu? Mas vocês têm que dar a vida e um pouco mais, por conta que esse treinador não tem tática, e por conta que a torcida vai lotar Montevidéu se chegarmos na final. Isso é certeza, isso assim é fato. Vai ter mais corintiano na final do que qualquer outro dos times, dos outros 2, né? Porque o Fortaleza não dá pra ir pra final. Caso, né, se o Corinthians for, o Fortaleza não vai, né, automaticamente. Né? Então, assim, fico pensando se não é melhor o Corinthians cair, nesse caso, do que perder uma eventual final. Né? Mas, enfim, isso aí é um exercício de suposição. Se passar, a gente pensa nisso, tá? Mas, enfim, gente. Acredito que posso passar, acredito, claro. Né? Depois de Estudiantes, como falei, acredito em qualquer coisa, mas não é a tendência. Nosso time
eu tiro o chapéu pelo que tem tentado fazer, né, pela luta do time, né, isso eu reconheço. Quem fala que não tá lutando não tá vendo o jogo, né, mas só isso não basta, né? Hoje em dia o futebol não basta você ter luta, ter garra, né, você ter... Isso é importante, mas só isso não basta. Entendeu? Porque o Fortaleza também é um time guerreiro, um time que luta, só que ele tem tática, ele tem treinador, ele tem jogada, ele tem entrosamento. Então assim, vai ser difícil, vai ser difícil. E agora o próximo jogo, sábado contra o São Paulo, né, eu quero ver o que o Luxemburgo vai fazer. Assim, não é pra colocar time reserva, no máximo misto, poupar Renato Augusto, ok, Fagner, ok, o Gil não é poupar, o Gil é banco mesmo, tem que ficar no banco, entendeu? Fazer no máximo aquele misto, só que mais quente. Porque assim, São Paulo, não sei como vai chegar, não sei como é que eles estão, então, dependendo de como eles estiverem, eles podem estar com a cabeça, pô, ganhamos, não sei o que, é pra ir no Morumbi e jogar água no chope, entendeu? No mínimo empate. Se for pra ir pra lá, pra jogar mal, vai com reserva. Já joga o time C, ó, manda a base lá e dane-se, entendeu? Eu já nem crio expectativa. Agora, eu quero que vocês vão pra lá, né, eu e o torcedor, né, no mínimo com o time misto quente, né, misto quente que eu falo, mais titulares, né, com o outro preservado, que nem eu falei. Porque, pô, você tem quarta, quinta, sexta e sábado, você tem 4 dias pra descansar, certo? E o jogo contra o Fluminense na terça, você tem domingo, segunda e a terça, sendo que os jogadores, os mais, digamos assim, mais velhos, que descansam mais, eu pouparia. Mas a espinha dorsal do time, o Yuri, o Wesley, o Moscardo, o Veríssimo, manda pro jogo. Não vem com essa não, entendeu? Já tá devendo muito, hein, Luxemburgo? Então, sim, você não tem mais margem para erro. Até porque, se você cair na terça-feira, só tem mais 2 jogos pelo Corinthians. Então, sugiro que você, pelo menos, né, talvez ganhar o clássico contra o São Paulo, te dê uma leve sobrevida. Né? Não que eu queira que você tenha, mas você pensar sobre isso. Bom, gente, acho que falei demais, né? Foi um desabafo forte, porque realmente 4 jogos seguidos em casa, você vê que o time não produz taticamente, né? É tudo na base do vamos tentar, vamos lutar, nós pela torcida, enfim, não sei o que os jogadores falaram, mas enfim, anyway. Mas de questão de técnico, de questão do que o técnico pode fazer, não tem nada. Então, é triste. Mas enfim, gente, vou ficando aqui. Deixa o like, por favor, no vídeo se vocês gostaram, para engajar o canal, chegar em mais pessoas. Se inscreve no Império Corintiano pra gente aumentar os nossos inscritos. Estamos crescendo muito rápido, tô muito feliz com isso. E deixa nos comentários o que vocês acharam da partida, né? Que imagino que não foi lá grandes coisas. Né? O que vocês acham dessa minha opinião? Luxemburgo, enfim, não vou falar mais nada, não vou deixar quieto. Deixa nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo, que é melhor. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um abraço e vai, Corinthians!